No Brasil, são mais de 257 mil empresas ligadas à jardinagem e ao paisagismo. De acordo com o Sebrae, em 2021 foram abertas 30.742, um setor que gera mais de 685 mil postos de trabalho, o que representa quase 1% dos quinais, a classificação nacional das atividades econômicas. Dessas, 53% são MEIs, 38% micro e pequenas empresas e apenas 7% médias e grandes empresas. E 74% fazem parte do Simples Nacional. Todas possuem quinais com atividades complementares, pelo menos 6, como atividades de paisagismo, venda de plantas naturais e obras de urbanização. E quem decidiu empreender neste segmento é a Kerler, a Keké Ribeiro, que atua neste setor desde 2008 e a gente vai conversar com ela agora para entender. Kerler, Keké, né, para todos, Sim, como o pessoal te conhece. Como que foi essa questão de pensar e entrar no mercado do paisagismo lá em 2008? Que história você tinha antes que você falou, é por aqui que eu vou? Foi identificar, atender um propósito, um chamado. Na verdade, as pessoas me buscavam informalmente, quando compravam suas casas, quando queriam fazer seus jardins, porque eu sempre gostei de planta, eu sempre gostei da natureza. Você fazia para você até então? então? Eu fazia para mim, fazia informalmente. A busca, os clientes me buscavam. E isso foi aumentando, aumentando. Eu fiquei uns 2 anos, as pessoas iam à minha casa, me pediam uma consultoria, eu via as plantas da casa, identificava as plantas, que espécie iria bem, o que não dava certo, sol, esse tipo de coisa. As pessoas saíam da minha casa com um desenho e uma lista de plantas para ir ao Ceasa. E um foi falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro. Aí eu percebi a oportunidade de empreender nessa ideia, de ir atrás e de me profissionalizar. Até então você fazia o que antes? Da sua profissão era o quê? Eu trabalhava em escola. Tá. Eu trabalhava no administrativo, na parte de provas de uma escola. Eu fiquei por lá 5 anos. E foi depois que desse rompimento com a escola, depois que eu saí, que estava essa transição e a busca das pessoas por essa assessoria paisagística. Porque já sabiam que você gostava de plantas. Sim, e que eu gostava de montar jardins, né? Aí eu fui fazer um curso técnico de paisagismo e as coisas aconteceram. Tá, e quando você fala, olha, as pessoas saíam de casa com um desenho, saíam com uma lista para comprar as plantas na Ceasa, quando você falou, olha, eu posso, além de... Porque inicialmente você, digamos que caseiramente fazia um projeto. Isso. Quando que você pensou, não, eu fiz o curso, agora eu vou fazer um projeto, eu vou também participar dessa execução desse projeto. Como que foi formatar tudo isso? Formatar tudo isso foi bem a escola que me preparou. Foi bem a qualificação profissional, foi em Campinas. Tá. Foi em Campinas, um curso técnico de 2 anos e meio, nem sei se existe mais, mas uma escola assim que preparava mesmo. Não era só ensinar o paisagismo, não, era negócio e tudo mais. Não, essa parte de negócio a gente vai aprender, né? Formatar o seu negócio com o tempo, aí também eu busquei muita coisa. E onde eu formatei o negócio, que aprendi de fluxo de caixa, da parte prática mesmo do negócio, foi no Sebrae. Os cursos do Sebrae são ótimos, lá eles orientam a gente, dão um rumo e fez muita diferença. Certo, então aquele momento em que você partiu de algo que você ama, que é trabalhar com plantas, né, com a questão do paisagismo, e pensar, gente, como que eu vou precificar meu trabalho? Como que eu vou apresentar uma planilha? Como eu vou saber? E uma coisa que eu vou te perguntar agora, que muitos empreendedores que a gente conversa aqui no Ser Empreendedor fala que é um grande desafio, é separar o dinheiro da casa do dinheiro da empresa, até porque você... o passo seguinte, você começou muito informalmente, mas aí depois você se tornou MEI. Sim, por 10 anos eu fui MEI. 10 anos foi MEI. 10 anos e eu fui MEI. Nesse período já aprendeu a separar o dinheiro? Mais ou menos. É bem para mais do que para menos, mas foi
esse foi o principal motivo da busca pelo Sebrae. Tá. Lá me ajudou bastante. Hoje eu tenho separado, sim, consigo fazer isso, mas né, Não foi do dia pra noite, não não. foi não. E às vezes dá uma descontrolada. Entendi. Mas E em que momento que é que você observou que não era mais MEI e que você precisava dar um salto para ser ME? Qual que é a diferença, inclusive? a MEI tem Um valor. um valor. Aí quando ultrapassou esse valor, eu senti a necessidade de ir para a ME. Tá. E aí, Pra- e o que isso muda é mais em termos de valor que você tem que pagar de impostos, é isso? Isso, o valor que você tá recebendo, né? Sim. Aí eu ultrapassei o limite, eu achei melhor migrar para a ME e pagar as custas direito, fazer as coisas as claras, bem correto. Desde quando você se profissionalizou, tanto com o curso técnico de paisagismo, quanto depois com essa questão administrativa, até porque você teve que ser eu presa, né? Empresa não, eu sou eu e eu mesma. É isso. Mais ou menos por aí. Como que foi essa guinada e você até ter esse olhar de que, olha, eu preciso falar com esse cliente e além de ter a técnica de qual é a melhor planta para o jardim dele, também a questão orçamentária. Como que é isso para você? Nossa. É complicado ou é fácil? Hoje você tira de letra? Não, hoje sim. Tá. Né? Ainda dou umas escorregadas aqui e ali, porque não existe uma fórmula exata, né? Cada jardim é cada orçamento é a gente tem que se adequar, mas dá certo, dá para fazer. Você já chegou em algum cliente que ele fala, eu quero um jardim de tal maneira. Aí você falou, olha, mas a área que você tem não comporta o jardim de tal maneira e conseguiu convencê-lo a fazer um outro modelo? Já teve alguma história assim? Já sim. Todo mundo gosta de planta, né? Então, chega lá e fala, eu quero isso, quero aquilo, aquilo outro. Não, seu jardim não comporta. Eu posso oferecer, depois que eu conheço, que eu tenho afinidade com o cliente, que eu entendo o que ele quer, eu consigo atender melhor. E várias vezes, chego lá, eu quero umas plantas gigantescas. Não, isso não dá. A planta gigantesca que você gosta é essa, eu vou te pôr uma que pareça, que atenda para o espaço e que vai ficar bonita igual. Aí, a importância do projeto, né? Sim. Você faz projeto 3D, o cliente vê. Hoje você já trabalha com projeto 3D? Sim, sempre. Sempre. O cliente aprova ou não, gosto dessa planta, não gosto, e aí a gente se ajusta. Mas eu gosto mais é quando me deixa à vontade para criar, né? Certo. Qual é o tipo de jardim que você criou que você falou, nossa, foi o mais desafiador? O mais desafiador, o desértico. Desértico? Por quê? Porque as plantas são caríssimas, né? As espécies são raras e entender o que o cliente queria foi um processo. Eu acho que foi mais o processo de entender do que depois para criar. Certo. Né? Porque ele queria árido, mas não queria árido. Depois ele falava, eu não quero grama, ele queria grama. E casar os estilos foi desafiador. Foi desafiador? Foi. Tá, e como você diria, a gente está aqui inclusive, pessoal, num espaço que a Keké, quem fez esse trabalho, vocês devem estar aí vendo nas imagens que aparecem durante a entrevista. E como você diria para quem está em casa, que gosta, eu gosto, será que eu faço isso ou não? As pessoas sempre ficam pensando, será que isso é para mim? Será que não é melhor eu primeiro trabalhar para uma pessoa, aprender como é e depois ir trabalhar sozinho? O que você diria? Eu digo que o mercado é bom, eu digo que tem espaço para todo mundo, mas busquem qualificação profissional. Não é chegar e fazer como eu fazia lá no começo, que é, toma uma lista do Ceasa, vai lá e vai comprar. Não. Tem que se profissionalizar, plantar as plantas no lugar certo, fazer com consciência, captar a ideia do cliente, entender para atender. Sim, certo. E esse pós com o cliente, o seu trabalho termina naquele momento em que você
fez o jardim ou tem um pós-atendimento? Eu trabalho com projeto, execução e reforma de áreas verdes. Eu não faço manutenção. Então, eu crio o projeto, implemento o jardim e até dou uma assistência nos primeiros 60 dias, porque toda planta, quando morta, tem reposição e tudo mais. A partir daí, aí é um jardineiro, eu passo o meu bebê para outra pessoa cuidar. Tá certo. Inclusive, a gente recebeu material explicando que você dá bastante valor na questão da parceria para a elaboração e execução desses projetos. Fala um pouco para mim sobre isso. Eu falo que eu não sou a sócia proprietária, eu sou a principal numa empresa que eu tenho vários parceiros e sem ele nada aconteceria, minhas ideias ficariam só na minha cabeça e nada aconteceria. Isso é equipe de jardineiro, pessoal de mobiliário, meus fornecedores de plantas que eu adoro. Então, assim, eu presa, que você falou? Eu presa. Eu presa, graças a tudo que gira em torno. Certo. Né? Então, querendo ou não, além de você movimentar, claro, Isso. a sua renda, né, o seu financeiro, você acaba indiretamente movimentando o financeiro de outras pessoas que estão nesse ecossistema. Outros empreendedores também. Sim. Né? E aí a gente gerar serviço para todo mundo. Certo. Né? E eles também, quando são procurados, e eu conhece um país, acontece esse networking, esse boca a boca, esse quem indica? Acontece muito, muito, muito. Comprei um mobiliário, eu estou procurando um paisagista, e ele fala, chama que é. Aí o jardineiro, estou precisando disso aqui. Ele fala, não, mas isso aqui não sou eu não, é a paisagista, chama a paisagista. Aí ele me chama, às vezes eu dou assessoria, acerto o jardim, aí o jardineiro volta. Tá, e o jardim ele é cobrado como? Por metro quadrado, é isso? A precificação que eu uso, baseada no que eu aprendi e tudo, é por metro quadrado. Tá, hoje em média 1 metro quadrado é quanto? De projeto é R$20. Aí entra ornamentação, que são as plantas, mobiliário, luminotécnico e até uma decoração externa. Certo. Quando é o caso. Você faz em média quantos projetos por mês? Nossa, é difícil falar, que tem mês que você faz 3, tem mês que você não faz nenhum. Tá. Vamos pôr uma média de 2 mensais, 3 mensais. Tá. E isso é o que você consegue administrar para manter essa qualidade que você tanto preza, esse atendimento que nem você falou de estar ali conversando, discutindo com o cliente, é assim? Sim. Dá para, depende do tamanho do jardim. Quando o jardim é muito grande, às vezes tem que administrar só um. Quando os jardins são pequenos, dá para administrar de 2 a 3. E o que você hoje diria para aquela que começou lá em 2008, muito sutilmente escrevendo, né, com lápis e caneta em uma folha de papel, fazendo seus primeiros projetos, para essa profissional que eu confesso hoje? Eu diria para ela, vai que vai dar certo. Pode ir, vai que vai dar certo. Tá certo, então. Muito obrigada, então, Keké. Obrigada a você, menina. Prazer. E a gente continua por aqui com o Ser Empreendedor. Não saia daí. Próximo bloco a gente tem dicas de leitura e, claro, uma nova história, uma outra história de pessoas que decidiram investir e empreender neste segmento. Até já. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Martinez, eu sou empreendedor aqui da região de Campinas, eu sou escritor, sou palestrante e estou passando aqui para dar uma dica de leitura. Esse livro que eu vou recomendar, ele tem feito a diferença na minha vida, é um livro que fica aqui na minha sala, no meu escritório e todo dia, antes de eu iniciar minha jornada de trabalho, eu dou uma lida aqui na mensagem do dia. É o devocional do pastor Flávio Valvassoura, Fé e Esperança para cada dia. Esse devocional ele tem feito a diferença na minha vida, ele traz muitas mensagens de reflexões, de esperança. Eu acredito que toda pessoa, para iniciar o dia bem, para iniciar sua jornada bem, nós temos que nos conectarmos ao Senhor, buscar esperança no Senhor. E esse devocional ele é perfeito, porque ele me traz essa mensagem de esperança
e o meu dia sempre começa melhor. É uma leitura aí que eu super recomendo, tá? Espero que gostem dessa dica. Fé e esperança para cada dia. Flávio Valvassoura. Grande abraço, valeu! O mercado global de serviços de design de interiores tem uma estimativa de faturar cerca de 138 bilhões de dólares em 2024, com uma estimativa de crescimento de 5,13% ao ano. Este número deve chegar em 177 bilhões em 2029. Com o crescimento cada vez mais do mercado de imóveis, este é um profissional muito requisitado. E neste segundo bloco do Ser Empreendedor, nós vamos mostrar quem decidiu investir nesse segmento e abrir o seu próprio negócio. E quem vai contar a história de empreender neste segmento é a Daniela. A gente conversa com ela agora, começou a empreender desde cedo a partir de uma questão de um curso técnico e um dom que ela tinha. Daniela, me conta primeiramente como que começou essa questão sua de pensar em design de interior. A minha ideia mesmo surgiu de um sonho que minha mãe tinha de falar que, nossa, design de interiores é uma profissão super legal, mas no início eu falava, o que é um designer de interiores, né? Não tinha essa percepção, a gente só via engenheiro, arquitetos, então hoje eu consegui desmitificar essa versão assim do design de interiores e aprendi a gostar muito. Então eu vou nos lugares, eu olho a beleza das coisas, a textura. Então acho que o meu encanto com a área veio exatamente nessa questão, tá? E primeiro você foi fazer um curso técnico sobre isso. Meu primeiro contato com a profissão foi um curso técnico de 2 anos. Me formei já há 7 anos, já estou formada há 7 anos. E esse curso técnico aprendi cores, estética, de história da arte. Então, assim, teve um monte de matéria muito profunda na área do design, mas realmente, assim, o que eu aprendi do design, eu só aprendi estagiando. Então, foi quando eu comecei a entender o que era real a profissão. Então, direto do curso, você já partiu para o estágio. Isso. Assim que eu terminei, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não queria trabalhar em loja. A maioria das pessoas trabalham como vendedor de imóveis e tudo. E eu queria viver a experiência de um escritório. Então, eu consegui um estágio logo em seguida, assim que eu me formei. Então, para mim, já foi uma super experiência, assim, de início. Lembrando, gente, que essa história começa logo que ela já atingiu a maioridade, já decidiu o curso e já foi para fui trabalhar. Certo. Foi, na verdade, eu até poderia. Fiquei 2 anos fazendo cursinho, falava, vou fazer faculdade, não vou. Porque é uma fase da nossa vida que a gente fica, e agora? O que eu vou fazer? Não sei o que é. Mas me abrilhantou muito os olhos essa área, não queria arquitetura, por ser algo muito técnico, eu não sou muito da área estrutural, então realmente a minha base é interiores e consegui um curso que me desse essa liberdade também. Certo, e a partir desse estágio, como que foi esse insight de pensar, olha, eu vou abrir o meu próprio negócio e não vou trabalhar, por exemplo, num escritório de arquitetura, numa construtora ou em outro lugar como funcionária, e sim ser a dona do meu negócio. Então, comecei a trabalhar e falava, realmente eu quero empreender em algo que seja meu. Minha mãe já foi empreendedora, ela tinha um buffet infantil, e eu falava, gente, eu quero essa vida de eu conseguir fazer as minhas próprias coisas. E quando eu me formei, eu sentia, isso eu falo assim de dica para todo mundo, é necessário fazer um estágio, porque a gente só aprende a real trabalhando ali, com alguém mandando, com alguém instruindo a gente nessa profissão. Porque é muito difícil, é muito detalhe. Você cuida da elétrica, você cuida da parte da decoração, da pintura. Então, é muito detalhezinho que a gente só aprende na prática. Então, eu falo que quando eu saí desse meio de vou querer mesmo empreender, eu consegui ver que a profissão eu conseguia, né, que era capaz. Então, eu trabalhei 4 anos, ganhei toda a experiência que ela tinha, né, como profissional também sozinha. Ela tinha gente como estagiária, mas ela também era sozinha, não tinha uma equipe, um escritório enorme montado. Então, eu me inspirei muito nela nessa questão. Demorei um tempinho, vou confessar que eu demorei um tempinho para criar a coragem de falar, não, agora eu consigo andar sozinha. Então, nesse meio tempo, a minha profissão também me permite
terceirizar meu trabalho. Então, eu pegava alguns projetos de freela, trabalhava. Já empreendia timidamente. Isso, sofrendo assim, tipo, eu vou, não vou, tô com medo. E aí, no dia que eu vi, eu falei, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, o faturamento tá vindo, a toda a estrada aí que eu já tenho de carga, né, de história, de suporte, de trabalho, eu acho que eu vou conseguir sozinha. E foi aí que eu tive que realmente colocar um pé na frente e criar esse caminho sozinha. E quando foi isso, Dani? Isso foi em 2020 para 2021. Em plena pandemia? Foi no ano de 2020 e 2021, foi aquele ano de transição para mim, que eu achei que eu não queria mais, que eu não sabia se era isso a profissão dos meus sonhos. Então, acho que a pandemia meio que contribuiu um pouco para isso. Mas depois disso eu falei, não, gente, eu nasci para isso, eu gosto muito de trabalhar com isso, então acho que realmente eu preciso me dedicar. E aí foi quando eu comecei a divulgação no Instagram, que foi assim que hoje eu consegui clientes de fora, não só indicação, mas foi assim que eu consegui ser vista. Sim. Inclusive, a gente conversou no primeiro bloco com uma outra profissional que também o boom desse negócio veio na pandemia. Até porque, se você está assistindo, lembra, foi um momento em que as pessoas começaram a ficar em casa e a se preocupar mais com o ambiente, querendo mais conforto, mais aconchego. Você também chegou a ter essa visão e falou, é agora? Uhum. Foi por conta disso? Tanto que eu vejo, na época eu trabalhava no escritório, depois comecei sozinha, as pessoas valorizaram mais a profissão. Então, acho que começaram a olhar mais para casa com um pouco mais de carinho, e não só no sentido de ficar visualizando aquilo como, eu moro aqui igual casa de aluguel. Eu moro aqui, vou colocar alguma coisa só para morar. Não, a casa é sua, você tem que ter aconchego, tem que deixar a casa do seu gosto. Então, acho que a pandemia, apesar de todos os malefícios que teve, esse lado da estética da casa foi muito, muito benéfico. Sim. E quantos projetos você faz, assim? É por mês? Pra gente ter uma ideia. Né? Normalmente eu trabalho com uma margem, né? Então eu pego sempre o que aconteceu no ano passado, coloco todo em planilha para entender o que seria legal, ideal. Eu trabalho sozinha, então também não tem como tomar uma proporção muito grande de projeto, que senão não dou conta, né? Certo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Mas hoje a minha meta de fechar projeto é de 1,6 projetos no mês, para eu conseguir bater a meta do ano. Então todo o faturamento que eu tive no ano passado, ele foi bem estudado, para eu conseguir ter essa meta para esse ano. Quanto, em média, custa um projeto? Depende. Se for um projeto por ambiente, ele pode custar de R$1.000 a R$3.000, vamos supor, por ambiente. Então, tudo depende se é um ambiente maior, se é uma sala, por exemplo, que dá menos trabalho do que uma cozinha, do que um banheiro. Às vezes o pessoal fala, eu cobro por metro quadrado. Eu já não acho tão justo assim o preço por metro quadrado. Porque um banheiro é pequenininho, mas dá mais trabalho do que uma sala que é grande. Verdade, a gente tem ideia de que banheiro é super fácil. Não, é difícil. Tem que pensar na hidráulica, na elétrica. Então, assim, é mais detalhado do que uma sala, por exemplo. Então, eu trabalho com esse meio de campo. Você falou em planilha, em planejamento, e isso geralmente é um problema para o empreendedor, né, para a empreendedora. Como que foi que você aprendeu também a pensar nessa planilha, nessa organização, a precificar o seu serviço? Você chegou a fazer algum curso exclusivamente para a área administrativa ou não? Também foi do estágio? No estágio eu não tinha muito contato com essa parte administrativa nesse escritório que eu trabalhei, cuidava mais de projeto, de obra, então na hora que eu comecei a empreender eu falava, gente, e agora? Como é que eu vou colocar em planilha? Então eu sempre tive muita base familiar, que a minha família sempre foi muito organizada nessa questão de finança. Uma mãe empreendedora. Uma mãe empreendedora que me ensinou a fazer planilha, tudo bonitinho, e hoje ela que cuida do meu financeiro, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei perdida, né? Tipo, e agora? Como que eu vou criar as minhas próprias planilhas? Porque uma coisa é você criar uma planilha padrão e uma coisa é uma planilha para o que eu preciso. Então, eu preciso precificar o valor do meu notebook, o valor da assistência que eu tenho mensal com o notebook, dos programas, que hoje em dia é tudo licença, né, premium, é super caro a licença. Então, eu precisei fazer um curso. É um curso, não foi só exclusivo de planilha, era um curso mais... arquitetônico, uma coisa mais abrangente, assim. Voltado para o negócio em arquitetura. Isso. Era uma coisa falava de tudo, tanto de projeto, quanto de Instagram, de tudo. Então, eu aprendi muito com esse curso. Eu fiz ele em 2021, que foi também nesse período que eu realmente comecei a andar sozinha. Parei de prestar serviço,
coloquei tudo na planilha, fui aprendendo, não é fácil. Tem hora que eu falava, gente, não vou conseguir, eu parecia um bicho de 7 cabeças. Mas hoje já aprendi, já entendi o que pra mim funciona, que não é igual pra todo mundo. Então acho que é testar. Quando você recebe, por exemplo, um pedido, né, de orçamento, como que funciona isso? A pessoa manda foto, você vai ver pessoalmente, você conversa com esse cliente sobre quais são os gostos dele, como que é pensar isso? O primeiro contato com o cliente, eu tenho um formulário hoje através do meu Instagram. Eu falo que o Instagram também é o meu portfólio, então quem entra lá já consegue ver um pouco do meu trabalho. Inclusive, ó, aparece aí o Instagram dela, viu, gente? Então eu tenho um formulário lá, além do meu WhatsApp. Então o formulário tem medida, a metragem do imóvel, quantas pessoas moram, qual é que é a previsão de entrega, que às vezes é um apartamento na planta, algum terreno, alguma coisa do tipo. Então, eles me respondem nesse questionário, a gente marca uma apresentação e eu faço uma reunião explicando toda a minha proposta. Então, hoje eu trabalho com 3 formas de projeto, com consultoria, projeto completo e um projeto com assessoria na obra. Então, eu falo que ele consegue incluir bastante pessoas nesse quesito, não fica uma coisa assim, eu só trabalho com projetos, não é nada exclusivo. Ah, então a sua área, ela tem esse leque que você pode oferecer vários tipos de serviço. Isso. Que às vezes alguém, por exemplo, um apartamento para alugar. Eu não quero colocar muito investimento. Então, eu te indico a consultoria, que tem um custo-benefício ótimo. Você vai conseguir deixar a casa do seu jeitinho, pagando menos. Então, eu consigo ajudar o cliente em várias situações. Certo. Aí, quando você pensa no segundo modelo, é o projeto em si. É o projeto em si, completo, com um projeto executivo, com medidas, com tudo. Eu falo que o projeto executivo, ele anda sozinho. Coloca na mão de qualquer fornecedor que eles vão saber trabalhar. E com assessoria, como funciona? E a assessoria tem visita na obra, então, quando o profissional vem junto, né? Eu acompanho, então, precisa trocar uma lâmpada aqui. Eu venho e vou colocando todos os pontos que precisa, então é um extra. Tem tabela orçamentária, tem visita técnica, então é um acompanhamento fundamental. Tá. E tem no meio desse projeto quem chega e fala assim, Dani, você tinha feito um projeto assim? Mas agora eu tô no meio do projeto e pensei em fazer de outra maneira. Tem isso? Tem. Tem. E aí? Como que é pra você? Eu tenho até, inclusive, de exemplo, uma cliente que a gente fez um projeto para ela de um escritório. Na hora que ela foi executar, ela quis desistir. E eu falei para ela, a gente vai ter que refazer, porque não é só um desenho, né? Então, a gente teve que refazer tudo de novo. Mas ela falou, eu amei, porque eu quero refazer mesmo. Então, funciona. Mas, infelizmente, a gente tem alterações conforme vai rolando o projeto. É ilimitado. O cliente pode alterar quantas vezes quiser. Mas chegar na parte do executivo, que é onde tem medida, já todas as apresentações para o fornecedor, aí a gente não consegue mais alterar. Tá. Hoje você é MEI ou não? Hoje eu sou MEI. É MEI. E a sua mãe faz esse apoio financeiro no sentido de cuidar desse valor, dessa grana que entra. E aí, a Daniela consegue separar as contas pessoais das contas da empresa e como você faz isso? É muito difícil, não vou mentir. No começo eu sempre ouvia gente falando, eu via pessoas próximas, eu falava, gente, é um absurdo a pessoa não conseguir separar, tão simples. Não, é difícil mesmo. Hoje eu consigo ter um maior controle. Então eu tento tirar um prolabore ali mensal, que as minhas contas têm que ser fixas naquele valor. Então eu já consigo ter uma média mensal de gasto. Mas ainda assim tem um pouco de mistura? Tem, não vou mentir. A gente passa uma coisa no cartão de crédito, às vezes paga alguma coisa para o cliente que precisa pagar direto no cartão de crédito. Então existe, mas a maioria das vezes hoje, depois de uns 3 anos aí tentando, eu já consigo ter essa divisão. Certo. E hoje o seu escritório, você faz na sua casa, a gente sabe que o home office veio, e para muita gente veio para ficar. Tem pessoas que têm um escritorinho montado na casa, ou tem um cantinho. Como que é o seu? O meu também, faço home, desde quando eu saí do escritório. Para mim é o melhor jeito, porque eu consigo atender não só pessoas daqui de Campinas, como da região, como pessoas de fora. Então, hoje, para mim, é muito benéfico esse home office. Apesar de que no começo foi difícil da disciplina, de conseguir concentrar, pegar um lugar para trabalhar, horário, mas hoje já consegui incluir isso na rotina. De casa chamando, as pessoas de casa batendo na porta, cachorro latindo, isso acontece muito. Mas, de certa forma, eu consegui conciliar o home office na minha rotina. Hoje eu tenho uma sala... Você tem horário de trabalho, por exemplo? Eu tento ter. Como que você faz? Das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas eu tenho muitos clientes que, Dani, eu não consigo, eu preciso atender, que você me atenda às 6 da tarde, de sábado. Então,
Existem exceções, mas conforme as coisas estão acontecendo, eu tô vendo a necessidade de ter um pouco mais de controle nessa questão de horário. Inclusive, a gente está aqui em um dos ambientes em que a Daniela trabalhou e fez esse projeto. Conta um pouquinho desse ambiente, por exemplo. Aqui é uma sala que, vou até mostrar o antes para vocês, que não tinha nada a ver com a cliente. Ela falava assim, olha, eu não tô me vendo na minha sala, eu queria que ela tivesse um pouco mais de glamour mesmo, de olhar para a sala ser confortável. Então a gente fez uma repaginação completa, sem obra, que também foi um desafio. A gente não trocou piso, não mexeu em alguns detalhes que não era para ter mexido, né? Então a maior obra que eu fiz foi a iluminação, que eu troquei esses spots e a gente teve que rasgar todo o gesso, foi uma confusão, mas eu tentei ao máximo. Já tinha o gesso, então? Já tinha o gesso, a gente só fez a troca dos spots, mas mesmo assim foi um dia, acho que mais caótico aqui, sabe? Com muita coisa acontecendo. Mas, de certa forma, a gente chegou, consegui trocar a cortina. A mesa, por exemplo, é uma mesa que ela já tinha, a gente reaproveitou. Alguns móveis a gente trocou. Parte de decoração, ela é bem minimalista. Ainda tá um pouquinho acima do que eu gosto, não do que ela gosta. Ela queria menos. Mas a gente conseguiu colocar vários elementos aqui que fizesse essa associação com uma sala confortável. Então, tudo é mais clean, um tecido mais confortável. Então, aqui é um dos projetos que eu mais gosto. Tá, então, quando a gente pensa, quem está em casa não conhece muito o trabalho do design de interiores, você falou do tecido, todos esses detalhes são vocês que conversam com o cliente, olha, não só a cor, mas o tecido, se é um lugar que tem bastante luminosidade ou não, que tipo de cortina vamos usar, é tudo vocês? Tudo. E é todas as áreas, por isso que eu falo que é uma coisa bem delicada, que até de interruptor de tomada a gente tem que ver qual interruptor que é bom. Cortina, por exemplo, né? A gente tem um leque enorme de tecido de cortina. Então aqui eu nem coloquei um tecido, o gaze de linho, por exemplo, que é um tecido super em conta, que a maioria das pessoas usa. Eu falei, não, quero um tecido um pouquinho mais sofisticado. Então a gente vai dosando o material, o acabamento de sofá, de tecido, tudo faz parte da nossa escolha. As imagens do quadro, as molduras do quadro, tudo. Iluminação. Sim. Qual foi o projeto mais desafiador que você teve? Desafiador? Eu acredito que seja alguns que tá para acontecer, que eu tô fazendo o processo ainda criativo, que são apartamentos estúdio, que é aquele apartamento menorzinho, que a gente tem que enfiar Campinas dentro de quer dizer, São Paulo dentro de Campinas. Então, eu falo que isso tem sido muito desafiador, porque tem aparecido muito apartamento pequeno, assim, pra gente conseguir. Mas outro desafio também são as casas muito grandes. E aí, uma obra mais devagar, o cliente não tem tanto orçamento para conseguir colocar tudo na hora e vai fazendo as coisas meio que picado. Então, às vezes, acaba colocando uma parte mais clássica num ambiente, colocando outra com uma outra cara mais rústica, por exemplo. Então, sim, isso para mim é um desafio, mas eu tô conseguindo controlar. Tá, e como no caso da sua profissão, o diálogo, ou se não existe essa troca, por exemplo, com profissionais? A gente conversou, inclusive, no primeiro bloco com uma paisagista, que faz a parte de fora. Uhum. Você tem esse diálogo com o paisagista que às vezes está fazendo o jardim daquele espaço, ou não é necessário? Depende. Talvez sim, na maioria das vezes eu acho que sim. Tanto que um engenheiro, um arquiteto, o design e o paisagista, eles têm que se conversar entre si. Porque um projeto depende do outro. Na maioria das vezes eu gosto de ter essa divisão de cada um com o profissional. O arquiteto cuida do estrutural, o engenheiro vai fazer a montagem, o paisagista com a planta. Mas ao mesmo tempo eu tiro muitas dúvidas. Então o que eu preciso, o que surge de dúvida, eu vou ligar para um profissional que vai me ajudar nessa questão. Então se a gente está fazendo aqui, eu vou trocar a calçada, por exemplo. Então a gente tem um jardim ali na frente. O paisagista vai vir conversar comigo para ver qual que é a melhor opção. Então a gente tem sim essa troca. Você me disse que o ano passado foi 1,6 projetos por mês. Você pretende, esse ano de 2024, aumentar essa métrica e como está fazendo para isso? Eu tenho duas frentes esse ano de meta, né? Uma que eu queria acompanhar a obra, coisa que eu não fiz muito no ano passado, dei mais foco aos projetos, né, 3D. Mas hoje eu tô sentindo que a obra tá me chamando mais, sabe? Tem uma sensação de que as pessoas estão passando por algo... as pessoas estão normalizando muito os atrasos de obra. E é uma coisa que eu não estou confortável com isso. Então, eu queria estar um pouco mais perto da obra para conseguir ajudar os clientes nessa questão. Então, a minha ideia é aumentar, sim, essa meta de 1,6, mas também pra conseguir... Para 2, quem sabe? Mas também conseguir trabalhar com obra, que é uma coisa que eu quero muito começar, que eu trabalhei no escritório, que eu estagiava,
e eu quero colocar em prática agora. E você, essa jornada tão nova, já tão decidida, claro que com esse sangue empreendedor já que vem da sua família, você acha que tem valido a pena, vale a pena empreender? Vale muito. Eu sou casada com um CLT, então a gente se compara muito em muitas coisas. Então eu falo que a minha liberdade geográfica, liberdade de horários, então isso para mim faz muito valer a pena a profissão. Então, além de amar design de interiores, o fato de ser empreendedora também me agrada muito. Tá certo, então, e com essa dica então da Daniela, a gente fica por aqui. Lembrando que você pode assistir o Ser Empreendedor lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Entra na playlist do nosso canal e você vai conhecer tantas histórias inspiradoras como a da Daniela. Até um próximo programa.